Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do GAEB. Hoje estamos aqui com a nossa irmã Janice Sampaio, de Nova Friburgo. Seja bem-vinda, Janice, gratidão por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Obrigado, Janice. A Janice é da Casa Espírita Allan Kardec de Lumiar, em Nova Friburgo, e da Associação Espírita Lumiar também, em Nova... Fraternal, né? Escrevi errado. Associação Espírita Fraternal, desculpe, gente. Essa fica mesmo no centro de Nova Friburgo. Então, agora, para começar o nosso trabalho como de praxe, a gente vai fazer uma leitura de edificação, de preparação dos trabalhos, extraída do livro Fonte Viva, ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. A lição de número 62, chamada Devagar, mas sempre. Mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Paulo, isso está na Epístola de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos e na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão, desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro. Nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se a construção peça por peça. Começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer nos domínios, superiores da inteligência e do sentimento. Mas não te esqueças do trabalho pequenino, dia a dia. A vida é processo renovador em toda parte. E segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos perseverar com o esforço de autoaperfeiçoamento, em vigilância constante, na atividade que nos ajude e enobreça. Se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvides o servicinho diário para que se concretize em momento oportuno. A ensejo favorável à realização, age com regularidade de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda, prossegue mesmo assim. O tempo, implacável dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para diante com a melhoria de nós mesmos,
devagar, mas sempre. Então, essa lição aqui, magistral, né? Ela está bem adequada para os dias que a gente está vivendo hoje, de transição planetária, que o nosso país e o mundo, na verdade, está nessa ebulição social. As pessoas estão polarizadas por qualquer tipo de assunto. Então, o Emmanuel aqui vem com essa lição aqui, de certa forma, consoladora, né? Que ele fala que a espiga, ela germina de grão em grão, a árvore de milímetro a milímetro, a floresta de semente a semente, a estrada é construída de metro a metro. Então, como a gente está num planeta de provas e expiações, que desde que a humanidade foi colocada aqui em torno de 10 mil anos, ela só sabe fazer guerras e guerrear, né? A gente não deveria esperar que a transição planetária fosse ser suave e macia, né? Mas temos que esperar e confiar, porque, como diz a lição, é de tijolo em tijolo que a construção é feita, né? Então, vamos fazer agora a nossa prece. Senhor Jesus, aqui estamos para mais uma live da nossa casa, para a divulgação da doutrina espírita, Senhor. E dessa forma, pedimos o vosso concurso para que tenhamos uma noite bastante proveitosa de estudo, de aprendizado, para que as pessoas que irão assistir agora e posteriormente possam colher das palavras da nossa irmã a semeadura que elas precisam plantar em seus corações. Que possamos, Senhor, sermos assistidos por Eurípides Bassanufo, pelos nossos anjos tutelares, para que nos abençoem essa noite de trabalho e que esses aprendizados, Senhor, possam realmente se converter em trabalho, conforme disse a lição, que não ajuntemos sabedorias e conhecimentos como tesouro inútil, sem serventia para a vossa messe, Senhor. Neste momento em que se aproxima as comemorações do seu nascimento, Senhor, queremos pedir pela humanidade do nosso planeta que possamos entrar em períodos mais amenos, em períodos menos turbulentos, Senhor. E mesmo que isso não aconteça, que nós, como sabedores da doutrina reencarnacionista como somos, saibamos compreender o que se passa, Senhor, e não ajudemos a piorar a psicosfera do nosso planeta com emanações e vibrações doentias. Com esses pedidos, Senhor, pedimos mais uma vez que abençoe a nossa noite, que intua a nossa irmã e que nos dê uma noite de estudos bastante proveitosa para a iluminação da nossa caminhada terrena. Que assim seja. Janice, então, fique à vontade, a palavra está contigo. No finalzinho eu volto, tá? Tá bom, querido. Olá a todos que assistem, que Jesus possa abençoar os nossos propósitos no bem, porque nós que aqui estamos buscando ouvir, conhecer um pouco mais dessa doutrina dos Espíritos, que nada mais é do que o Evangelho de Jesus, somos aqueles que já não estão dormindo um sono tão pesado, e que possamos então nos irmanar nesse propósito maior de acordar as nossas consciências e de buscar a melhoria íntima de cada um de nós. O tema que eu trouxe para dividir com os irmãos chama Por que a morte é necessário? Ela é uma pergunta
que nos traz uma grande reflexão, porque o que eu vejo, para quem não me conhece, eu sou psicóloga e me deparo na clínica, no consultório, perdão, com muitas pessoas que têm a morte como um tabu. Muitas pessoas que não gostam sequer de falar desse tema, desta palavra, não se atrevem a pensar em suas mortes e na morte dos seus entes queridos. E é muito interessante nós encontrarmos esse pensamento que tem muitos adeptos, porque a morte é inexorável. É a coisa mais certa que temos na vida, é que um dia todos nós iremos morrer em termos materiais, né? Nós que acreditamos na imortalidade da alma, sabemos que vamos desencarnar. Então, falar sobre esse assunto não deveria ser algo que nos causasse nenhum tipo de aborrecimento ou algum tipo de temor. Mas não é isso que acontece. E nós vamos perceber que muitas pessoas acham que, ao não falar na morte, ela não os alcança. É um pensamento mágico, né? Um pensamento bem pueril, infantil, porque nós também vamos ver isso em várias pessoas que não falam, por exemplo, a palavra câncer, porque acham que se falar nessa doença, ela pode, então, ser atraída, como se isso fosse possível. E nós sabemos que não. Seria algo extraordinário se assim fosse, né? Derrogando as leis do Pai, que são perfeitas. Mas então, quando nós trazemos esse assunto para conversarmos a respeito, é porque precisamos desenvolver uma intimidade com o assunto, já que todos nós vamos, de alguma forma, passar mais cedo ou mais tarde por situações onde a morte vai estar presente. Quer seja na nossa própria, e aí isso vai ser mais efetivo, e se não, se nós chegarmos à velhice, nós passaremos pela morte de muitos entes queridos, amigos, conhecidos, ídolos. Recentemente eu via uma pessoa falando, né, sobre a morte da Elza Soares. Ah, que pena que morreu. E eu falei, gente, a pessoa já estava com uma idade avançada. O que nós esperávamos? Que ela fosse ficar para a semente? Não existe, né? Então a gente ainda vê esse tipo de atitude, uma pessoa desencarnar aos 90, 95 anos, ou mesmo aos 100 anos, e aquelas pessoas que têm algum afeto ou que idolatram quando é um artista, ficarem tristes, porque algo de natural aconteceu. Então, isso é falta de nós refletirmos a respeito do tema. Porque, principalmente nós que somos espíritas, se somos espíritas ou simpatizantes do espiritismo, nós acreditamos na imortalidade da alma. Nós acreditamos que sobrevivemos à morte do corpo físico. Nós acreditamos que vamos encontrar os nossos afetos, porque as ligações feitas pelo coração, pelo afeto, esses laços se tornam inquebrantáveis. Então, precisamos colocar em prática o que nós sabemos em teoria, para que a gente possa ser um pouco mais coerente. Então, eu trouxe da querida mentora de Divaldo Franco, Joana de Ângeles, um capítulo que está no livro Episódios Diários, no capítulo 50, Psicografia do Divaldo, um capítulo intitulado Morte. E a mentora vai nos dizer assim: tudo que nasce, vive, morre e se transforma. E nós vamos lembrar, né, de Lavoisier, que dizia que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É uma lei da natureza, essa transformação.
Joana então continua. O corpo se organiza, tem seu ciclo vital, desagrega-se e modifica as moléculas que o constituem, mediante o fenômeno da morte. Então, a morte nada mais é do que essa transformação da matéria. E, em termos espirituais, é essa abertura desse escafandro que é o corpo físico para o espírito imortal, que precisa reencarnar, que precisa vir à matéria para depurar, para evoluir. E ela continua então, Joana, a morte é, portanto, um acontecimento biológico inevitável para todas as formas vivas na Terra. Considera a fragilidade orgânica na qual te movimentas e, ao cair do dia, antes do repouso no lar, pensa na possibilidade de a perderes mediante a transformação pela morte. Ou seja, precisamos meditar sobre a morte. Nossa, Janice, mas que assunto mórbido. Não. Precisamos ter essa intimidade com essa transformação para que nós não sejamos colhidos de surpresa. Por exemplo, se nós temos essa concepção de que a morte nossa ou de qualquer um pode acontecer a qualquer momento, nós não vamos estar adiando resoluções. Não vamos adiar, por exemplo, uma reconciliação com o pai, com a mãe, com o irmão, com o primo, com o amigo, que ficamos, às vezes, sem se falar, sem nos falar, né? Então, se nós soubermos que vamos morrer amanhã e que isso, na verdade, pode acontecer, nós podemos tomar resoluções diferentes da que tomamos hoje. Porque senão nós ficamos adiando. Recentemente, uma paciente minha me contou, no consultório, que o pai dela estava há 10 anos sem falar com o irmão, por uma briga que tiveram. Perdão, 20 anos sem falar com o irmão, por uma briga que tiveram. E ele já estava numa certa idade, já idoso, e que um dia ele tinha um negócio, um comércio, de um lado da rua, e o irmão morava do outro lado da rua, um pouco mais à frente. Ele um dia estava lá no seu negócio, ele levantou, falou com o filho que trabalhava com ele. Eu vou ali falar com seu tio. Aí o filho não acreditou. Ficou olhando, viu o pai atravessar a rua, entrar na casa do irmão. Chegou lá, tocou a campainha, a esposa do irmão atendeu a porta, ele abraçou ela não entendeu nada, ele perguntou pelo irmão e ela falou, está lá dentro. E ele então entrou, foi lá, abraçou o irmão e fez as pazes. 3 meses depois, o pai dela desencarnou. 3 meses após o desencarne dele, o irmão desencarnou. Então vejam como talvez eles estivessem para encerrar o seu ciclo, porque ambos já tinham uma certa idade, mais de 80 anos, ambos talvez estivessem esperando essa reconciliação para se libertarem. Então, que bom que eles tiveram tempo de fazer isso, porque Jesus já nos convida, né? Que nós possamos fazer as pazes, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho. E por que Jesus nos faz essa advertência? Nós que acreditamos na espiritualidade, nós que acreditamos na imortalidade, nós sabemos que a morte do corpo é apenas uma libertação desse espírito que retorna para a espiritualidade. Então, se temos algum inimigo e não fazemos essa reconciliação, se temos alguém que magoamos e não chegamos a pedir perdão, ou alguém que nos magoou e nós não concedemos o perdão, nós vamos ficar ligados uns aos outros por essa mágoa, por esse ressentimento. E isso vai causar o quê? Nós vamos desencarnar e vamos ficar ligados. E às vezes precisamos pedir perdão ou receber um perdão
e não achamos esse outro irmão, porque ele pode estar reencarnado e nós desencarnados, ou vice-versa. Então vai ficar difícil, talvez, essa reconciliação. E enquanto nós estamos aqui caminhando na encarnação, isso se torna mais fácil. Joana de Ângeles, então, continua. O sono é uma quase desencarnação e ninguém tem segurança se despertará na aparelhagem física no dia seguinte. Muitas pessoas falam que têm medo da morte porque não sabe como vai ser. Eu não sei como eu vou morrer, como isso será. Na verdade, todos os dias nós experimentamos a morte, porque nosso corpo fica inerte e nós nos desprendemos pelo sono e voltamos à espiritualidade. E, inclusive, é por isso que nós conseguimos estar reencarnados. Porque todas as noites nós aurimos desse hálito da espiritualidade, que é onde é o nosso verdadeiro lar. Nós nos reabastecemos de forças, de energias, para estarmos aqui nessa caminhada terrena que não é o nosso ambiente enquanto espíritos, o nosso ambiente primordial. Então, dizer que a gente não sabe como vai morrer é só um dia a gente não acordar. Vai ser como se estivéssemos pegando no sono, né? Joana, então, continua. Faze uma avaliação do teu dia. Busca retificar o em que te enganaste. Reprograma as tuas atividades e vive com a retidão que caracteriza aquele que dispõe de pouco tempo, confiando no prosseguimento da vida após o transe. Essa é uma recomendação que Santo Agostinho faz para nós lá no Livro dos Espíritos, que todas as noites, antes de dormir, que nós passemos em revista o nosso dia, para ver se algum irmão tem algo que se queixar de nós. Se nós fizermos isso todos os dias antes de dormir, para poder corrigir as nossas ações, as nossas condutas, nós vamos evoluir com mais rapidez. Então, Joana pede que nós façamos isso. Para quê? Para que a gente possa ir corrigindo e antes de dormir, a gente possa ter bons propósitos. E muitas pessoas não sabem o que vai acontecer com elas quando desencarnar. E eu vou dizer, o que está acontecendo na sua vida agora? Você está bem? Você está feliz? Você está em paz? Você está em guerra com você mesmo, com algum amigo, com seu chefe, com seu filho, com seu esposo, com a sua mulher? Como você está agora? Porque se a morte te colher agora, é assim que você vai estar ao despertar na espiritualidade. A vida, meus irmãos, é um contínuo. Não existe milagre. A morte não transforma ninguém. Se nós morrermos agora, nós chegaremos na espiritualidade da forma que estivermos aqui. Por isso que é recomendável, antes do sono físico, a gente orar, pedir para estar em um bom lugar, fazer as nossas preces, pedindo a Jesus que nos conduza no nosso sono para o aprendizado. Porque se a gente desencarnar dormindo, a gente vai estar com a consciência mais elevada pela prece. E assim nós deveríamos conduzir as nossas vidas. Se eu quero morrer bem, eu preciso viver bem. Se eu quero, ao desencarnar, estar em paz, eu preciso estar em paz hoje, agora. Então eu preciso entender o que me leva a estar em paz e começar a trabalhar aquelas partes da minha vida que me fazem perder a paz. E dessa forma eu estarei vivendo bem e também morrerei bem. Joana continua, desenfaixa-te dos elos retentivos com a retaguarda, sempre que te sintas atado, recordando que a vida prossegue e toda vinculação com os caprichos humanos representa sofrimento em programação. Então, desenfaixa-te dos elos retentivos com a retaguarda, precisamos nos desvincular dos nossos hábitos, que estão atados a comportamentos que nós viemos repetindo ao longo de várias encarnações. Comportamentos e hábitos viciosos,
ainda atrelados às nossas imperfeições. Hoje nós precisamos cuidar dessas nossas ações, para que nós possamos sermos melhores a cada dia e deixar esse homem velho, essa mulher velha de hábitos nocivos do passado no passado e caminhar para esse futuro, caminhar para a morte sendo melhor a cada dia, porque dessa forma estaremos evoluindo. Todos os momentos que passam podem ser considerados adeuses, diz Joana. E isso é muito importante para quando nós nos despedirmos dos nossos afetos, nós deixarmos uma boa impressão. Sempre que a gente se despeça de alguém para ir trabalhar, para ir dormir, que a gente o faça com amor, com carinho, que a gente não deixe os sentimentos para serem revelados amanhã, porque pode não haver esse amanhã. Então, que a gente fale do que sente, que a gente diga que ama, que a gente diga o quanto aquelas pessoas são importantes na nossa vida, não deixando para amanhã, porque pode ser que não haja amanhã e um dia não haverá, porque nós ou o outro vai estar desencarnando e não haverá esse amanhã. Então, que nós não deixemos nada para depois, nem o nosso autoburilamento, nem as nossas declarações para as pessoas, nem as reconciliações que tivermos que fazer com aqueles que nos desentendemos no caminho. Assim, fecha Joana, avança para o amanhã, libertando-te para alcançares o triunfo da tua imortalidade. Então, como eu quero desencarnar? Eu vou trabalhar hoje para que esse amanhã possa ser ditoso, possa ser um amanhã de paz. E falar de morte me lembra sempre um grande filósofo da antiguidade, que é Platão. Platão, que foi discípulo de Sócrates e que trouxe a nós todos os escritos que Sócrates não fez, né? Então é Platão que vai nos trazer os relatos sobre os diálogos de Sócrates, sobre as passagens de Sócrates. E Sócrates, nos seus últimos momentos, tem uma passagem muito linda, que é o seguinte: Sócrates foi condenado à sua época por perverter os jovens. Essa era a condenação dele, né? Era a causa da sua condenação. E ele foi condenado a beber cicuta por ensinar os jovens a pensar. Realmente, ensinar alguém a pensar pode ser muito perigoso, porque essa pessoa não obedece mais a ordens que não concorda e por aí vai, né? É um ato de rebeldia nós aprendermos a pensar. Mas Sócrates, então, ficou 30 dias acorrentado antes da sua morte, nas prisões. E ele, então, na hora que ele é solto, estão os seus discípulos em torno dele, e quando tiram as correntes, ele começa a dialogar a respeito dos contrastes, dizendo das dores que sentiu durante 30 dias e do prazer e do alívio que ele sentia ao serem retiradas aquelas correntes. Então veja o que é um homem à beira da morte, mas um sábio, que ao invés de se lamentar, ao invés de se fixar ali, naquela passagem de uma forma negativa, ele aproveita para ainda ali ensinar aos seus discípulos e começa a fazer elucubrações sobre a imortalidade da alma, porque era nisso que ele acreditava. Então, ele pega o copo de cicuta, bebe e continua a fazer as suas reflexões, dizendo: já não sinto mais os meus pés. Agora não sinto as pernas. Então, isso é ter intimidade com a morte, porque para ele deixou isso bem claro, a morte não existia. O que aqueles homens podiam matar era o corpo, e ele não era o corpo. E é dessa forma que nós precisamos nos comportar diante da morte, sabedores de que nós não somos esse corpo, embora a maioria de nós viva como se fosse o corpo, dando mais importância às coisas da matéria, fazendo das coisas da matéria o nosso foco de vida.
esquecendo do aviso do Mestre, do convite que faz a todos nós, quando ele diz: buscai primeiro o reino dos céus, que tudo mais vos será acrescentado. E nós não conseguimos fazer isso, né? E existe um provérbio chinês que diz que homens medíocres falam sobre outros homens. É a fofoca. É o comentário sobre novela, por exemplo, né? Que não deixa de ser a vida alheia, a vida daqueles personagens. Então, os medíocres falam sobre isso. Os comuns falam sobre coisas. E os sábios falam sobre ideias, que era o que Sócrates fazia diante da sua morte, onde ele calmamente debatia sobre ideias. E tem um outro filósofo que viveu entre 4 antes de Cristo até 65 depois de Cristo, que foi Sêneca, que tem algo a nos dizer a respeito da morte. Ele tem uma frase belíssima que diz assim: procura a satisfação de veres morrer os teus defeitos antes de ti. Essa é uma morte que nós devemos buscar todos os dias, a morte dos nossos defeitos. Nós precisamos ver morrer os nossos defeitos antes de nós, como Sêneca fala, porque isso vai trazer essa satisfação de nós nos vencermos a nós mesmos. Nós precisamos entender qual é o motivo de estarmos reencarnados. Muitos acham que vieram na Terra para usufruir prazeres, para degustar de uma vida de prazer, onde a busca pelo prazer, ela se faz como alvo. E, na verdade, essa busca pelo prazer material, ela acaba naquele minuto onde você frui aquele prazer e se inicia outra. Porque os prazeres da matéria são muito fugazes. Assim que os fruímos, ele se esvazia e voltamos a sentir um vazio. Porque, na verdade, esse vazio só é preenchido com espiritualidade. Quando vamos buscar os prazeres da alma, os prazeres do espírito. Então, quando não sabemos qual é o nosso destino, quando nós ficamos à mercê de aceitarmos os convites do capitalismo, que nos diz que nós só seremos felizes quando tivermos coisas, quando fizermos coisas, nós precisamos acordar, meus irmãos, a compreender qual é o motivo de estarmos reencarnados. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 132, Kardec pergunta aos luminares da existência: qual o verdadeiro motivo da encarnação dos espíritos? E eles respondem ao nosso codificador: evolução, a evolução do espírito. Então, nós não viemos aqui para construir patrimônio, nós não viemos aqui para fazer faculdades, para construir família. Tudo isso é importante e é válido se nós usamos todas essas coisas e situações para evoluirmos, mas evoluirmos enquanto espírito. E o que é evoluir em espírito? É despertar os nossos valores e virtudes e ganharmos sabedoria. Essa é a verdadeira motivação da encarnação. É para isso que nos foi dada essa oportunidade. Então, precisamos, para evoluir, matar o ser antigo, aquele ser involuído. É dessas mortes que nós precisamos estar bem próximos. Ver, como Sêneca fala, morrer os nossos defeitos, as nossas viciações, os nossos hábitos destruidores de nós e de quem está em torno de nós. E podemos desfilar alguns deles, como o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a cupidez, o sentimento de vingança e tantas outras mazelas morais que ainda carregamos na alma. Cada um de nós sabe o que tem de mais importante para vencer em si mesmo. Que nós possamos olhar, meus irmãos, fazer esse autodescobrimento,
essa autobusca para entendermos aonde precisamos intervir com mais efetividade, para empenharmos toda a nossa vontade para ver morrer essa mazela moral antes da nossa morte física, para que não levemos para a próxima encarnação as mesmas demandas que viemos nessa. Porque só nos deram essa encarnação porque nós nos comprometemos a fazer diferente da última. Porque se nós não tivéssemos nos comprometido a vir e fazer diferente, a vir e passar pela porta estreita que Jesus nos convida, essa encarnação não nos teria sido dada. Porque existem muitos espíritos aguardando essa oportunidade bendita que a nós foi confiada. Então está na hora de nós acordarmos para essa verdade. Então, por que a morte é necessária? Por tudo isso que estou discorrendo. E lá no livro tibetano dos mortos, que chama A Voz do Silêncio, tem uma frase que diz: abandona a sua vida se queres viver. Mas abandona a tua vida, essa vida material, essa vida que nos corrompe o espírito, que faz com que nós invertemos o valor das coisas, como que nós achemos que somos um corpo que tem um espírito, quando na verdade somos um espírito que tem um corpo. Também tem uma outra passagem nos mostrando por que a morte é necessária, que está no Evangelho de Jesus, quando Jesus diz a Nicodemos: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E para nascer de novo, meus irmãos, pela reencarnação, precisamos desencarnar. E por que então a morte é necessária? Porque em uma encarnação nós não damos conta da evolução. A evolução se faz por um processo, passo a passo. Em cada encarnação, nós damos alguns passos. Em algumas encarnações, ficamos estacionados. Essa é a nossa melhor encarnação. E ainda não somos boas coisas. Imagine as outras, meus irmãos. Então está na hora de acordarmos, botarmos a mão na charrua e ararmos essa terra que está pronta para ser semeada com virtudes e valores. E porque a morte é necessária, também naquela oração que é reportada a São Francisco de Assis, ele vai nos dizer: é morrendo que se vive para a vida eterna. Ou seja, é morrendo, é ver morrer os nossos defeitos, é fazendo todo esse caminho da evolução que nós vamos adentrar essa vida eterna. No livro O Céu e o Inferno, que é um dos 5 livros básicos da nossa codificação espírita, né? É o 4º livro. O primeiro é o Livro dos Espíritos, o segundo é o Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro é o Livro dos Espíritos, o segundo é os Livros dos Médiuns, o terceiro é o Evangelho segundo o Espiritismo, o 4º é o Céu e o Inferno e o 5º a Gênese. No 4º livro, Allan Kardec, lá na primeira parte, capítulo 2, item 4, nos fala assim: para libertar-se do temor da morte, é mister poder encará-la no seu verdadeiro ponto de vista. Isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível, o que denota da parte do espírito encarnado um tal ou qual desenvolvimento e aptidão para desprender-se da matéria. Então veja, meus irmãos, como é que nós vamos perder esse medo de falar de morte, de pensar na nossa morte ou na morte de um ente querido? Trabalhando tudo isso, os valores do espírito, percebendo que é só uma transformação, uma passagem, como se fôssemos voltar para casa, é uma viagem. E refletir a respeito do tema, para que nós não sejamos apanhados de surpresa, e principalmente trabalhar o nosso desapego de tudo que é material. E o desapego é tão importante nós trabalharmos, não só
de coisas, mas também de pessoas e também de causas. No livro Obreiros da Vida Eterna, ditado pelo espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, tem uma passagem onde os amigos espirituais estão com dificuldade de desligar, de desencarnar uma irmã que já tinha uma envergadura moral bastante robusta, mas ela estava com dificuldade de se entregar à morte, à desencarnação, porque ela estava apegada a uma causa social, a sua causa, aquela causa que ela dedicou toda a sua vida. Então, veja, uma pessoa que já tinha uma elevação moral, que tinha uma obra social belíssima, mas ela estava apegada a essa obra social, como se ninguém mais pudesse fazer melhor do que ela ou como ela. Então, veja como o apego pode nos prejudicar. Então, eles levaram ela pelo sono, a espiritualidade, e conversaram com ela, mostrando o que ela estava fazendo consigo mesma, né? Para ela ter a compreensão de que ela precisava se desapegar da sua obra para passar por essa etapa da desencarnação. No livro Depois da Morte, de Leon Denis, ele vai nos trazer a seguinte lição: dolorosa, cheia de angústia para uns, a morte é para outros apenas um sono suave seguido de um despertar agradável. O desprendimento é rápido, a passagem fácil para aquele que cumpriu seus deveres, desvencilhou-se previamente das coisas desse mundo e aspira aos bens espirituais. Então veja, para nós que estamos trabalhando o desapego, que já compreendemos a vida espiritual, já compreendemos que nada é nosso, nada, nós somos apenas usufrutuários dos bens terrenos, nem nossos filhos são nossos, nossos netos, ninguém é nosso. Nós já tivemos muitos filhos, muitos pais, muitos netos, bisnetos, e somos uma família universal. Então, nem mesmo aos nossos afetos nós devemos nos apegar. E aí, Leon Denis continua. Antes ele disse que para esses o desencarne é fácil. E ele continua. Há, ao contrário, luta, agonia prolongada no espírito apegado à terra, que só conheceu os prazeres materiais e negligenciou preparar-se para a partida. Então vejam, meus amigos, há luta, agonia para o espírito que não se prepara. Percebem porque a necessidade de falarmos nesse tema, de pensarmos, de refletirmos sobre a nossa morte, para que não haja essa agonia quando o momento chegar. E desculpa se alguém achou que ia ficar para semente. Eu tenho que dizer, todos vamos desencarnar. Nenhum de nós vai ficar. Por mais que a gente tenha notícia dos longevos, ninguém ultrapassou 130 anos, se não me engano. Então, por mais que nós vivamos, sejamos um longevo desse, nós não vamos ficar para semente, nós vamos desencarnar em algum momento. E como queremos desencarnar? Com um desprendimento rápido, uma passagem fácil, ou com uma agonia prolongada, com luta? É uma escolha, meus irmãos, como tudo na vida. Então, é melhor que nos preparemos. Continua Leon Denis. O conhecimento do futuro espiritual, o estudo das leis que presidem a desencarnação, são de grande importância para a preparação para a morte. Eles podem atenuar nossos derradeiros instantes e tornar nosso desprendimento fácil, permitindo-nos reconhecer-nos mais rápido no mundo novo que nos é franqueado. É isso, meus irmãos. Quanto mais conhecimento e preparo nós tivermos, mais fácil vai ser o desencarne. Mais fácil nós vamos aceitar o desencarne dos nossos afetos, porque é inevitável. E precisamos, então, estar
refletindo a esse respeito para não sermos colhidos, né, de surpresa. Então, tem um clássico poema épico indiano chamado Ramayana. E nesse livro, nesse poema, Rama, o príncipe que é relatado nesse poema, fala ao seu irmão Bharata: o coração, Bharata, atenta para o teu coração e não o sufoques. Lá vive a alma, clara, nunca manchada, vendo tudo o que fazemos ou tencionamos fazer. Assim, deixa que o homem fique em silêncio e encontre seu coração. Esta é a única salvação segura. A vida é brilhante e colorida por um momento fugaz, como o pôr do sol. Depois se vai. E quem pode impedi-la de ir-se? Por conseguinte, Bharata, já que estás nesse corpo perigoso, deplora a tua própria condição. Pranteia o teu eu e não lamentes mais nada. Então é isso, a vida é fugaz, meus irmãos. Num instante, num sopro, nós podemos estar na outra dimensão. O que queremos encontrar? O que queremos para essa nova etapa da nossa vida? É uma escolha que vamos fazer hoje, exatamente hoje. Como eu estou me preparando para o meu desencarne? De que forma eu quero despertar no mundo espiritual? Lá no livro Nosso Lar, ditado por André Luiz, né, o primeiro da série André Luiz, ditado a Chico Xavier, nós vamos ver nas câmaras de retificação espíritos que dormem. Por quê? Porque eles tinham a crença de que a morte era o nada. E ao desencarnar, o que eles encontram? O nada. Então eles ficam lá dormindo e aqueles irmãos desvelados vão ali ajudá-los a expurgar todos aqueles pensamentos, todos aqueles resquícios ainda materiais que ficaram impregnados pelos seus apegos, para que eles um dia possam ali despertar e aí sim serem esclarecidos, serem tratados e se prepararem para uma nova encarnação. É isso que nós queremos? Ou nós queremos despertar no mundo espiritual, já nos preparando para aprender mais, para encetar uma nova aventura encarnatória daqui a algum tempo, já nos preparando com planos, já nos colocando a serviço do Mestre Jesus? Porque que coisa maravilhosa, principalmente quem já trabalha na doutrina espírita, nas casas espíritas, nós chegarmos do outro lado prontos para o trabalho. Eu digo que quando eu desencarnar, eu quero chegar lá pedindo uma vassoura, porque eu preciso trabalhar. Porque se me derem uma vassoura, vai ser ótimo, porque eu sei que eu vou estar em atividade. Então, o que você quer encontrar, meu irmão, ao desencarnar, ao chegar desse lado, de volta para casa? Nós somos um contínuo. Do jeito que nós estamos hoje, se nós desencarnarmos, vamos acordar lá. Nós vemos isso acontecer. Por exemplo, nós vamos ver, dentro da minha área da psicologia, crianças que nascem em depressão. Nossa, bebês deprimidos? Sim, bebês deprimidos. Quem são esses bebês deprimidos? Espíritos que desencarnaram em depressão. As coisas não mudam, meus irmãos. É um contínuo. Por isso que nós temos que aproveitar todos os minutos da nossa existência para nos tratar, buscar a paz, buscar a saúde mental, espiritual, emocional, para nos prepararmos para a próxima encarnação. Muita gente fala, isso aqui para resolver eu vou deixar para a próxima. Vamos não. Vamos adiantar a próxima, para que tudo fique mais fácil. Porque pode ser que a nossa próxima encarnação nós não encontremos as facilidades que temos hoje. Pode ser que não nasçamos num país livre.
onde podemos professar a religião que quisermos, num país onde podemos falar o que quisermos. Nós não sabemos nem se vamos poder reencarnar na Terra, porque Jesus já nos disse: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Será que nós já somos mansos e pacíficos? Ou será que ainda estamos guerreando, ajudando as guerras que estão acontecendo na humanidade? Porque guerrear não é estar lá na faixa de Gaza ou na Ucrânia. Guerrear é quando somos bélicos nos nossos comportamentos, quando queremos impor ao outro as nossas vontades, quando somos agressivos, quando matamos. Já não matamos pessoas, mas matamos sonhos. Alguém vem nos contar: eu gostaria de fazer isso. A gente fala: que isso? Isso não é para você. Matamos um sonho. Será que não estamos guerreando? Será que não estamos sendo agressivos? Se não formos brandos e pacíficos, se não nos transformarmos em pacificadores, talvez não possamos reencarnar na Terra. Então, é muito perigoso nós adiarmos para outras encarnações aquilo que já podemos concretizar no dia de hoje. Nós já podemos fazer muito mais do que estamos fazendo. Principalmente para quem tem a doutrina espírita como ferramenta. Os espíritas não são melhores do que ninguém. A doutrina espírita não é uma religião melhor do que nenhuma outra. Só que ela nos esclarece. Ela nos tira do lugar de vítima, que é um lugar onde nós ficamos acorrentados. A doutrina espírita nos diz da lei de causa e consequência. A lei de ação e reação, dizendo que a cada um segundo as suas obras. Tudo que estamos passando foi colheita que nós fizemos, foi semeadura que nós fizemos. E agora é a hora da colheita. Se não estamos gostando do que estamos colhendo, é porque precisamos aprender a semear. Então, com essa grande ferramenta que nos dá o poder de volta das nossas vidas, nós somos os protagonistas das nossas vidas. Então, nós temos a escolha: como eu quero morrer, como eu quero viver, como eu quero a minha próxima encarnação. É hoje, meus irmãos. É hoje. Essa escolha tem que ser feita hoje e todos os dias. É acordar e saber para onde quer ir. Nós estamos aqui para evoluir, temos que ter isso em mente. E o que é evoluir? É caminhar para um alvo. Qual é o alvo? A perfeição. Qual é o ser que Deus nos deu mais perfeito para servir de guia e modelo? O Mestre Jesus. Então vamos ter o Jesus como alvo. Vamos olhar para esse alvo todos os dias e nos perguntar: o meu dia de hoje, as ações que eu fiz, ou a ação que eu quero fazer, me aproxima do meu alvo, que é o Mestre Jesus, ou me afasta dele? Por exemplo, se eu vou fazer algo que faz bem a mim, entre aspas, e mal a alguém, isso me afasta do Mestre ou me aproxima do Mestre? O bem só é bem quando é bem para todos os envolvidos. Então me afasto de Jesus, eu não vou fazer. Então, são essas reflexões que precisamos ter todos os dias para darmos passos mais largos em direção a esse alvo, que é nos tornarmos um ser crístico. E estamos aí, no finalzinho do ano. Hoje já é o dia 14. Olha só. Falta pouco tempo para essa virada de ano do calendário terrestre, né? Que, na verdade, o tempo é uma ilusão, mas ele se torna significativo quando nós olhamos para esse calendário para tomar algumas decisões. E nós podemos planejar o próximo ano. Todos os finais de ano, em geral, nós fazemos isso. Mas como queremos que o próximo ano seja? Todo mundo quer que seja feliz ano novo, que seja um ano novo. O ano só vai ser bom e só vai ser novo, no sentido de diferente desse que foi o ano que estamos,
Se nós fizermos algo novo, algo diferente, ele só vai ser melhor do que esse ano que nós estamos se nós fizermos algo de melhor. Não existe mágica, meus irmãos. Então, quais serão os nossos planos para o próximo ano? Vamos fazer planos como corpos que têm um espírito ou vamos fazer planos como espíritos que têm corpos? Vamos fazer planos para o ser imortal ou vamos fazer plano como se fôssemos um ser material? Nós vamos fazer planos só no campo da matéria? Ou vamos fazer planos no campo do ser? É uma pergunta que precisamos fazer. Quem é que vai fazer planos para o ser imortal? Quem faz plano para o ser imortal faz planos no campo do ser e não do ter. Já pararam para pensar que os fracassos que nós temos no campo do ter na vida, dos nossos problemas materiais, na sua grande maioria, tem relação com a falta de desenvolvimento das nossas virtudes? Não adianta nós planejarmos até materialmente, termos abundância, prosperarmos, se nós não melhorarmos no campo das virtudes, no campo do ser. Por exemplo, alguém que quer juntar dinheiro para comprar isso ou aquilo. Se ele não tiver um desenvolvimento de uma virtude chamada organização, disciplina, comedimento, ele não consegue. Então percebam que a nossa melhoria, nossos planos no campo do caráter, das virtudes, eles acabam atingindo o nosso campo material. Por exemplo, alguém que quer fazer uma dieta para emagrecer, né? É muito comum no final do ano, ai meu Deus, preciso emagrecer. Mas se essa pessoa não for disciplinada, ela não consegue. Então, percebam que o espírito é quem manda no corpo. É o desenvolvimento das virtudes que vão propiciar as nossas conquistas no campo da matéria. Por exemplo, alguém que quer fazer um trabalho, eu quero fazer um trabalho voluntário, também precisa ter organização. Então, o campo das nossas virtudes, do nosso caráter, ele vai estar influenciando o campo espiritual, o campo emocional e o campo material. Não tem como. Então, que nós possamos usar a nossa inteligência, o nosso livre-arbítrio para fazer escolhas para o espírito imortal, escolhas que sejam dignas da imortalidade, que nós possamos, com essas escolhas, levar o resultado delas para a imortalidade e não precisemos repetir essa experiência para poder consertar. Precisamos acordar, meus irmãos, para a vida e percebermos que quando temos medo da morte é porque temos medo da vida. Porque tudo é uma coisa só. Vida e morte são tempos apenas dentro da nossa imortalidade. Ora estamos encarnados, ora estamos desencarnados. Mas somos o mesmo ser em construção, em desenvolvimento, em evolução. E não nos esqueçamos que isso é o mais importante para pensarmos sobre nós. Estamos encarnados para a nossa evolução, para desenvolvermos virtudes e valores morais, para sermos o melhor ser humano que conseguirmos ser. Então, meus irmãos, que o Mestre Jesus possa nos abençoar e que nós possamos fazer escolhas e fazer planos conscientes de que somos um espírito imortal, vivendo uma experiência física para despertar o nosso melhor. Muito obrigada pela atenção de todos e convido a todos, então, agora para encerrarmos, elevando os nossos pensamentos ao Pai em oração.
Deus, Pai de amor infinito, autor de nossas vidas, Jesus, meigo nazareno, aqui reunidos estamos para agradecer por essas reflexões que nos fazem tomar decisões. Ajuda-nos, Mestre Jesus, para que as nossas decisões sejam tomadas com mais acerto. Ajuda-nos nos nossos propósitos de transformação moral, para que possamos andar a passos mais largos em direção a Ti. Abençoa, Mestre querido, todos nós aqui ligados pela tecnologia, através dessa live, que a Tua misericórdia infinita possa alcançar a todos aqui ligados e também a todos que passam pelos nossos pensamentos, amigos, familiares dos dois planos da vida. Mestre amado, derrama o perfume do Teu amor sobre essa humanidade sofrida, tão necessitada de amar, de ser amada, e que as Suas bênçãos de amor e paz possam abraçar a todos os irmãos em humanidade e que a Tua paz se faça no nosso planeta azul. Muito obrigada, que assim seja, graças a Deus.